Oi, gente, de volta com nosso percurso sobre a diversidade da base de financiamento. Então, vejam vocês. Nós já vimos que empresas, entidades a ela equiparadas e empregadores contribuem. Já vimos que os segurados contribuem. Agora nós vamos dar uma passeada aqui pelo artigo 195, inciso 3, da Constituição Federal, que diz que também são contribuições sociais aquelas incidentes sobre a receita de concurso de prognósticos, Então, acerca de concurso de prognósticos, vocês vão encontrar dispositivos a respeito da matéria, disposições a respeito da matéria, no artigo 212 lá do regulamento. Então, esse artigo ele nos diz o seguinte, que constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao FIES. Na verdade, o artigo 212 ainda fala em valores destinados ao crédito educativo, Hoje, FIES, que é para financiamento do ensino superior. Vejam, quando eu falo em concursos de prognósticos, eu estou falando de 3 possibilidades. Primeiramente, loterias públicas, loteria federal, estadual, municipal, Sena, Mega Sena, enfim, Estou falando também de movimento global de apostas em prado de corrida, que vão gerar 5%, incidente sobre esse movimento global destinado à Seguridade Social. E vou falar também de movimento global de sorteio de números, que diz respeito a sorteios com vendas de cartelas promovidos por particulares, Então aí também vai, sobre o movimento global de sorteio de números, vai ser aplicado um percentual de 5% a título de contribuição para a Seguridade Social. Então eu vou examinar aqui com vocês num primeiro momento, depois a gente faz uma sistematização ali no quadro, a previsão contida aqui no artigo 212, parágrafo 1º, que vai nos dizer que considera-se concurso de prognóstico todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, promovidos por órgãos do poder público, mas também por sociedades comerciais ou civis, Então, num primeiro momento, nós vamos ter aqui, dentre os concursos de prognóstico, a primeira hipótese é a renda líquida, Renda líquida proveniente das loterias públicas. Então, renda líquida dos concursos de prognóstico, promovidos pelo poder público em qualquer uma de suas esferas, certo? Promovido pelos órgãos do poder público. Então, aqui temos a situação das loterias públicas, E aqui a renda líquida vai ser destinada à Seguridade Social de cada esfera de governo. Depois nós vamos ter aqui o movimento global de apostas em prado de corrida, Por exemplo, quem vai, ao prado, ao jockey, apostar em cavalos, disso daqui, 5%, é destinado à Seguridade Social. Em seguida, nós temos o movimento global de sorteio de números ou de qualquer modalidade de símbolos, Que também vai servir como base para uma contribuição aqui, de 5%. Na verdade, 5%
do valor obtido com vendas de cartelas serão destinados à Seguridade Social. Relativamente à renda líquida, me acompanhem vocês que estão provavelmente, né, com o regulamento da Previdência na mão, tá? E examinando comigo aqui o artigo 212. O que você vai ter nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, você vai ter a seguinte disposição: do valor arrecadado com as apostas, você vai ter a seguinte destinação, tá? Então, arrecadou o valor com as apostas, uma parte vai ser destinada ao prêmio, imposto de renda, tá? E despesas de caráter administrativo, despesas de administração do prêmio. O remanescente, tá? Vamos falar assim, remanescente com ressalvas, seria renda líquida. Renda líquida é essa que vai ser, tá, dividida entre a Seguridade Social e o FIES, antigo crédito educativo, tá? Então, vejam vocês, tá? Na verdade, eu tenho aqui alguma coisa que nós vamos utilizar para a prova, inclusive, né? A redação do artigo 212, provavelmente é aquela que o examinador vai utilizar na prova de vocês. Então, nós temos aí o dinheiro das loterias, tá? Aquilo que se tem, né, arrecadado enquanto aposta, você vai lá, aposta naquele volante, não é? Em seguida você tem a divulgação do valor do prêmio. O valor do prêmio, ele não é o total do valor arrecadado com as apostas. Isso daqui, valor arrecadado, vai ser parte destinada a prêmio e depois ele vai ter um rateio entre diversas destinações. Da maneira como o regulamento apresenta, tá? A renda líquida é o valor arrecadado depois que eu retirei prêmio, imposto de renda e despesas de administração. E essa renda líquida ainda vai para duas destinações, Seguridade e Ensino Superior. Agora eu recomendo a vocês, tá? Só para questão de maior esclarecimento, deem uma olhada naqueles volantes que vocês encontram nas lotéricas. No verso do volante, vocês pegam assim uma lente, tá? E vocês vão conseguir ali encontrar a destinação verdadeira dos recursos arrecadados com as apostas. Vocês vão descobrir que vai dinheiro para Comitê Olímpico Nacional, Comitê Paralímpico, Fundo Penitenciário Nacional, para o Ministério, né, dos Esportes, tá? E na verdade esse rateio ele é feito segundo percentuais estabelecidos, tá? Você tem 17,1 para, né, Seguridade, por exemplo, você tem, né, um outro percentual para imposto de renda, para o FIES. Então, se vocês tiverem tempo e curiosidade, deem uma olhada nesses volantes, no verso do volante, para vocês verem como realmente é distribuído, tá, esse valor arrecadado dos prêmios, tá? Tá aqui quanto à questão das apostas, mais adiante a gente volta a falar. Eu estou apresentando isso nesse momento com o intuito de demonstrar mais uma vez a diversidade da base de financiamento, tá? Então nós teríamos aqui, tá, valor arrecadado gerando recursos, né, com as loterias lá, com as apostas, né, para a Seguridade Social. Eu tenho aqui aquele valor arrecadado, tendo em vista apostas feitas em prado de corrida, gerando 5%. Aqui eu tenho como base o valor resultante da venda de cartelas para sorteios de números, usado para eu ter também um percentual aí aplicado e destinado à Seguridade Social. Então vejam só, a diversidade realmente ela determina várias possibilidades de bases e consequentes contribuições conforme previstas na lei, tá certo? Teríamos ainda a contribuição, veja no inciso 4 aqui do artigo 95, outra possibilidade de contribuição social.
do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Então aqui qual seria a base a ser utilizada? O valor dos bens e serviços importados do exterior, aquilo que o importador vai ter enquanto despesa para adquirir bens e serviços do exterior, vai ser usado como base para contribuições que são a COFINS importação e o PIS/PASEP importação. Além dessas previsões aí contidas de contribuições sociais, nós temos ainda a previsão de que a Seguridade conte com chamados recursos de outras fontes, tá? Outras receitas. Teríamos então o seguinte: dos leilões promovidos pela Receita Federal do Brasil, 40% do valor obtido é destinado à Seguridade Social. Outra possibilidade de receitas de outras fontes, do seguro obrigatório de veículo que nós pagamos, né, relativamente aos carros, veículos automotores, 50% do valor do seguro obrigatório vai ser destinado à saúde, a hospitais que atendam os acidentados no trânsito em veículos automotores. No caso, tá, de bens de valor econômico apreendidos no tráfico de entorpecente, 50% do valor desses bens vai ser destinado à Seguridade Social, especificamente à saúde, para clínicas que tratem de viciados, tá? Então, assim, as possibilidades de bases que determinam ingressos de recursos na Seguridade Social são várias, são variadas, são muitas. Além disso, nós vamos descobrir ainda mais adiante, tá? Quando estivermos trabalhando com os diversos perfis contributivos das empresas, que eu tenho empresas que contribuem sobre a folha de salários dos seus empregados, né? E sobre, enfim, a remuneração, paga a empregados, avulsos, mas eu vou ter um grupo de empresas, por exemplo, produtores rurais e pessoas jurídicas, que em vez da base folha de salários, remuneração dos empregados, vai usar uma base substituta. Em vez dela pagar 20% sobre a remuneração dos empregados, ela vai pagar 2,5% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Aí adiante eu descubro também que se eu tenho uma associação desportiva com equipe de futebol profissional, em vez de utilizar a base remuneração dos empregados para aplicar 20%, esse tipo de associação desportiva vai contribuir com 5% sobre receita bruta de eventos desportivos de que participa em território nacional, inclusive partidas internacionais, tendo em vista qualquer modalidade de espetáculo desportivo de que ela participe. Também usará como base para uma contribuição, também é 5% sobre a receita dos eventos, também essa associação vai contribuir com 5% sobre receita bruta de patrocínio, publicidade, propaganda, licenciamento do uso de marcas e símbolos e também sobre a receita da transmissão de eventos desportivos. Então, a diversidade da base, minha gente, está posta. O que nos resta agora é utilizar essas diversas hipóteses para fazer o seu detalhamento no sentido de vocês irem preparados para essa prova, porque você precisa sempre, né, estar alerta. Determinadas empresas estarão pagando contribuição sobre folha de salários e demais rendimentos, também sobre a receita e o faturamento e também sobre o lucro, tá? Eu digo que é a lógica do EEE. Uma empresa paga contribuição sobre a folha, paga contribuição sobre a receita, paga contribuição sobre o faturamento, ou receita ou faturamento sobre o lucro. Mas eu tenho também uma lógica instalada de contribuições substitutas. Eu digo que é a lógica do ou. A empresa, em geral, contribui com 20% sobre a remuneração do empregado. A associação desportiva com equipe de futebol profissional, em vez de 20% sobre a remuneração do empregado, contribui com 5% sobre a receita do evento desportivo, tá? Então a gente tem que ficar alerta para essa, dupla lógica, a lógica da coexistência de obrigações e também a lógica das contribuições substitutas. Por enquanto, nós ficamos por aqui, tá certo? E adiante retornaremos com mais informações acerca de princípios da Seguridade
para que possamos fechar essa questão, né, de princípios e diretrizes, também referenciada como objetivos da Seguridade. Até a próxima aula, por hoje ficamos aqui.